você está espiritualmente no piloto automático. Você vai à igreja, você ora, mas o poder não está lá. A ansiedade grita mais alto que a sua fé. O medo do futuro parece mais real que as promessas. Você vê os problemas se acumulando, família, finanças, saúde, e suas orações batem no teto, voltam vazias. E se eu lhe dissesse que o problema não é o volume da sua oração, mas o circuito que está queimado? E se eu te dissesse que a maioria dos crentes vive uma vida espiritualmente desconectada? Não estamos falando de um ritual, estamos falando do sopro da alma. E se hoje fosse o dia de ligar a tomada, de entender por que um homem comum, exatamente como nós, fechou os céus com uma simples oração? Fique comigo, porque o que vamos descobrir hoje é sobre destravar o poder de Deus na sua vida. Sejamos honestos. É difícil orar. A vida é uma corrida. O celular apita antes mesmo de abrirmos os olhos. As demandas do trabalho, o mãe, cadê meu sapato? Das crianças, as preocupações com o amanhã. Tudo isso grita pela nossa atenção. A oração muitas vezes vira a última coisa da nossa lista. Vira um Deus me ajuda rápido no trânsito ou um suspiro cansado antes de desmaiar na cama. E então vem a culpa. Sentimos que estamos falhando com Deus. Mas ouça com atenção. O simples fato de você estar aqui, agora, sentindo esse incômodo, já prova que seu espírito está vivo e faminto. Enquanto muitos dormem espiritualmente, você escolheu buscar. Você não quer o raso. O inimigo celebra um crente sem oração, porque ele sabe que a oração é a nossa linha de suprimentos. Se ele cortar essa linha, ele vence. Mas hoje vamos restabelecer essa conexão. A palavra de Deus nos ordena em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso não significa falar 24 horas por dia. Significa viver com um coração que nunca desliga de Deus. O problema de uma vida sem oração é que tentamos fazer o trabalho de Deus por Ele. Quando não oramos, nós assumimos o controle. E o resultado inevitável é ansiedade, medo, esgotamento. Você tenta consertar seu casamento com suas próprias palavras e acaba em outra briga. Você tenta resolver seu problema financeiro com sua própria inteligência e se afunda mais em dívidas. Você tenta vencer aquela tentação persistente com sua própria força de vontade. E você falha, de novo e de novo. Você se torna uma vítima das circunstâncias, em vez de um portador da autoridade divina. A transformação que você busca não começa nas suas circunstâncias, ela começa no seu coração. E a oração é a chave de ignição. Como a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vocês sofrendo? Que ore. O sofrimento sem oração vira amargura. A doença sem oração vira desespero. Mas aqui está a verdade explosiva que pode mudar tudo para você. Preste muita atenção. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, nos dá o segredo. Elias era um homem com uma natureza semelhante à nossa. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E ele orou novamente. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Pare e analise esta frase. Uma natureza semelhante à nossa. Elias não era um super-herói espiritual. Ele não era sobre-humano. Ele tinha dias ruins. Ele sentiu medo e fugiu de Jezabel. Ele se cansou. Ele era como eu e você. O poder da oração não estava em Elias. O poder estava no Deus extraordinário a quem Elias orava. O segredo dele não era sua perfeição, mas sua persistência.
Suas orações não eram palavras vazias, eram fervorosas. O poder não está na sua capacidade, está na sua conexão. Deus está nos dizendo que o que Ele fez através de um homem comum, Ele deseja fazer através de você. O convite divino está aberto em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei a você e lhe revelarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus não diz talvez. Em vez de tentar controlar nossos filhos ou nosso cônjuge, nós os liberamos em tuas mãos de amor. Oramos pela salvação deles, oramos pela proteção deles. Nós te entregamos nossa saúde, aquele sintoma que nos assusta. Em vez de medo, nós declaramos que pelas feridas de Jesus fomos curados. Nós te entregamos nosso futuro, a incerteza do próximo ano. Em vez de confusão, nós te pedimos direção. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde agora nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver o privilégio da oração. Lembra-nos que falamos diretamente com o nosso Pai que ouve, que se importa e que age. E ao nos aproximarmos de Ti em oração, transforma-nos. Substitui a impaciência pela confiança, o orgulho pela humildade e o medo pela coragem. Dá-nos um coração agradecido, ensina-nos a descansar na Tua soberania. Tu sabes o que é melhor. Que nossos corações estejam em paz, mesmo quando não virmos respostas imediatas, sabendo que atrasos não são negações. Tu estás sempre agindo nos bastidores. Nós nos apegamos à Tua promessa em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Enquanto oramos e esperamos em Ti, Senhor, renova as nossas forças hoje. Tu já conheces as nossas necessidades, Senhor, antes mesmo de as expressarmos. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 8, descansamos nessa verdade. Espírito Santo, continua a nos atrair para uma comunhão mais profunda. Que a nossa vida se torne um testemunho do que acontece quando uma pessoa comum ora a um Deus extraordinário. Que a nossa casa se encha de oração. Nós te agradecemos, Senhor, porque nossas orações não são em vão. Tu nos ouves, Tu nos amas. E nós cremos, como Tua palavra declara em Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós recebemos Tua paz, Tua força e Teu poder agora. Bendizemos o Teu santo nome, Rei Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo te chamando de volta a um lugar de poder e comunhão, eu quero que você cele este momento. Por favor, digite amém nos comentários como um sinal de fé. Mas hoje, vamos fazer mais. Se você se compromete a trocar a preocupação pela oração, comente também. Poder na oração. Sua declaração pública é uma arma contra o inimigo. Ela encoraja centenas de outras pessoas que estão lendo e que precisam da mesma força. Não guarde esta bênção. Compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está fraca, cansada ou tentando lutar sozinha. Seja a resposta da oração de alguém hoje. E salve este vídeo. Ore novamente amanhã. A oração não é um evento, é o nosso estilo de vida. Se você precisar de uma oração específica, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Ele diz: eu responderei. Então, como acessamos esse poder? Nós mudamos nossa perspectiva.
Oração não é apenas pedir, é, acima de tudo, alinhar-se. É sincronizar o nosso coração com o coração de Deus. Jesus nos mostrou isso. No jardim do Getsemane, em sua maior agonia, ele não exigiu, ele se rendeu. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A verdadeira oração não é dobrar o braço de Deus para que ele faça o que queremos. É render o nosso braço para que ele faça o que é melhor. É aqui que a ansiedade morre. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dá o antídoto. Não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez por vocês. A preocupação é você tentando controlar. A oração é você entregando o controle. O resultado? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A primeira mudança não acontece lá fora, acontece aqui dentro. Hoje, agora, vamos fazer essa troca. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Tu és o fôlego de vida. Tu és aquele que nos convence do pecado, que nos guia à verdade e que intercede por nós. Nós te adoramos, Pai. Tu és o Deus que ouve. Os teus olhos, como diz o Salmo 34, versículo 15, estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao seu clamor. Tu és o Deus que respondeu a Elias. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que não muda. Pai, nós te pedimos perdão. Confessamos que nossas vidas têm sido vidas sem poder, porque têm sido vidas sem oração. Perdoa-nos pelo barulho, perdoa-nos por corrermos para o celular antes de corrermos para os teus pés. Perdoa-nos por confiarmos mais em nossa própria inteligência do que no poder do teu braço. Perdoa-nos pela ansiedade, que é a prova da nossa falta de confiança em ti. Perdoa-nos pelas orações frias, mecânicas, feitas por obrigação. Nós nos arrependemos, Senhor, mas nós te agradecemos. Obrigado porque tu não desististe de nós. Obrigado porque a tua misericórdia se renova nesta manhã. Obrigado pelo privilégio da oração. Obrigado porque, através do sangue de Jesus, o véu se rasgou e nós temos acesso direto ao teu trono de graça. Obrigado, Espírito Santo, porque mesmo quando não sabemos orar, tu intercedes por nós com gemidos inexprimíveis, como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 26. E agora, Espírito Santo, nós pedimos, ajuda-nos a orar, ensina-nos a falar com o Pai com sinceridade e fé. Ajuda-nos a não encarar a oração como uma obrigação, mas como uma conversa com aquele que mais nos ama. Que a oração se torne o sopro da nossa alma. Dá-nos um espírito que anseia pela comunhão contigo. Que a nossa vida seja edificada sobre a rocha da oração. Cria em nós um coração que deseje a tua presença, mais do que o sono, mais do que o entretenimento. Desperta em nós um desejo de orar que nada mais possa satisfazer. Ensina-nos a ter fome de Jesus, o pão da vida. Como está escrito em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Senhor, faz com que essa verdade viva em nós. Que haja um fogo santo em nossa alma, que nos impulsione a nos ajoelhar. Fortalece-nos para orar sem cessar. Ajuda-nos a permanecer persistentes, fiéis e fervorosos na oração. Quando nossa mente se sentir distraída, quando o cansaço chegar, Espírito Santo renova nosso foco. Lembra-nos que a oração não é tempo perdido, é o investimento mais importante do nosso dia.
Pai, nós aplicamos a Tua palavra de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós escolhemos não andar mais inquietos. Neste momento, nós Te entregamos nossos medos financeiros, aquela fatura que não fecha. Em vez de ansiedade, nós declaramos que Tu és o nosso provedor, o Jeová Jirê. Nós Te entregamos nossa família,